Olá! Hoje nós vamos iniciar falando de sistema de numeração decimal. Vocês já conhecem os algarismos que nós vamos ler agora, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses numerais aqui, eles compõem a base 10 do sistema de numeração decimal. Pode ver que a própria palavra, ó, decimal, vem de 10. Por que 10? Por que base 10? Porque todos os números, infinitos números, serão formados a partir destes 10 primeiros números aí que eu mostrei para vocês. Do 1 até o 9 e o 0 que vai representar a ausência de quantidade. Então, vamos lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Observem que para escrever qualquer número a partir do 9, depois do 9, eu já vou precisar usar o quê? Uma combinação de números dessa base 10 aqui, ó. Olha lá, o 10. Para formar o 10, eu precisei do 1 e do 0. O 11, ó. O 1 e o 1. O 12. O 1 e o 2. O 13. O 1 e o 3. E assim por diante. A mesma coisa, na próxima numeração aqui a partir do 20, ó. O 2 e o 0, 2 e o 1, 2 e o 2. Então, vocês percebem que a partir do 9 não tem nenhum número novo mais. Todos eles são o quê? Uma combinação entre esses 10 números aqui, ok? Independente se for a partir do 100 ou a partir do 1000, e daí em diante, porque todos serão o quê? Uma combinação daqueles 10 primeiros algarismos ali. Eles são a base de tudo. Aí nós temos aqui, cada algarismo muda de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Observem. Eu tenho aqui número 1, 1, 1 e 1. Esses 4 algarismos aqui, número 1, na verdade, formam o número 1111. Cada algarismo desse, ele tem um valor de acordo com o lugar que ele está. Ou seja, esse primeiro número 1, ele ocupa a casinha da unidade. Esse daqui, da dezena. Esse da centena. E esse da milhar. Aí, depois, eu sei que esse 1, ele vale uma unidade. Esse 1 vale uma dezena. Este outro 1, ele vale uma centena. E por último, nós vamos ter esse outro 1, que vale uma milhar. Então, não adianta eu falar que é tudo número 1, porque na verdade não é. Cada um tem o seu valor. Então,
O número 1 que está na unidade, ele vale 1. O número 1 que está na casinha da dezena, ele vai valer 10. O número 1 que está na casinha da centena, vai valer 100. E o número 1 que está na casinha da milhar, vai valer 1000. Vamos entender um pouco melhor isso daí. Eu tenho aqui uma tabelinha, né? E nós vamos colocar alguns números aí para poder compreender um pouco mais. Então, vamos lá. O número 135, olha lá. 135. 135. Eu tenho 5 unidades, 3 dezenas e 1 centena. 2020, ó. 2020. Eu tenho aqui no ano, peguei o número, o ano que nós estamos, né, 2020. Olha que tem uma repetição de números, 0202. E aí? Esse 0, ele tá na unidade. Então, aqui ele representa o quê? 0 mesmo, tá? O 2 tá na posição de dezena. Esse 2 na posição de dezena, ele simboliza o quê? 2 dezenas, que equivale a 20. 0 centena, nenhuma centena, e 2 milhar, ou seja, 2000. Então, vamos ver, 2020. Então, esse 2 tem valor de dezena, de 20, e esse 2 tem valor de milhar, de 2000. 27. 7 unidades e 2 dezenas. 1974. 4 unidades, 7 dezenas, 9 centenas e 1 milhar. Número 3. 3 unidades. 208. 8 unidades, 0 dezenas e 2 centenas. Agora eu vou colocar um número onde todos os algarismos são iguais. 5.555. Olhem lá. Embora todos os algarismos sejam iguais, cada um tem o seu valor. 5 unidades, 5 dezenas, 5 centenas e 5 milhar. Então, aqui, 5 unidades. Então, equivale o quê? A 5 cubinhos. 5 dezenas. Olha lá, 5 dezenas. E 5 centenas. Aí eu não vou ter 5 da milhar, mas seriam 5 cubos grande deste daqui. Tudo bem? Então, cada lugar que o número está, ele representa uma quantidade, ele representa um valor.
de acordo com a posição que ele ocupa dentro da tabelinha de unidade, dezena, centena e milhar. Então, vamos recordar aí os materiais dourados. Temos o cubo, né? Que o cubo equivale a 1000. Temos a plaquinha da centena. Temos a barrinha da dezena. E temos o cubinho da unidade. O cubo, ele vale 1 milhar ou 10 centenas, 100 dezenas ou 1000 unidades. A placa, 1 centena ou 10 dezenas ou 100 unidades. A barrinha equivale a 1 dezena ou 10 unidades e um cubinho, 1 unidade. Agora, nós vamos entender um pouquinho em relação às trocas. Observando as peças do material dourado, nós sabemos que elas podem se agrupar de 10 em 10. E quando forma 10 pecinhas, eu posso trocar por uma pecinha maior. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu tenho 10, eu posso trocar por uma barrinha. Depois, 10 dezenas, ou seja, 10 barrinhas, eu posso trocar por uma centena, por uma plaquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10. 10 eu posso trocar por uma plaquinha. Depois, se eu tiver 10 plaquinhas, eu vou poder trocar por um cubo. Deu para entender? Então, isso daí são as trocas, tá? Recordando, então. 10 cubinhos eu troco por uma barrinha. 10 barrinhas eu troco por uma placa de 100. 10 placas de 100 eu troco por um cubo que vai formar a milhar. Agora, nós vamos fazer algumas atividades para ver se a gente está entendendo direitinho. Então, olhem lá. Eu tenho 2 barrinhas e 3 unidades, ó. 2 barrinhas e 3 unidades. Vamos contar? Uma barrinha vale 10, mais uma barrinha de 10, 20, e mais 3 unidades, 3. 23. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 3 unidades, olha lá, 1, 2, 3. E 2 barrinhas de 10, que vão formar 20, olha lá, 2 barrinhas, que formou o número 23. Agora, nós vamos fazer o outro. Eu tenho uma placa de 100, uma barrinha de 10
e 2 unidades, 2 cubinhos. Então, eu tenho aqui 100 mais 10, 110 mais 2, 102. Então, vamos passar para a nossa tabelinha. Olha lá. Na unidade, ó, 1, 2. Depois, a barrinha vale 10, é uma barrinha. E uma placa. Que eu formei o número 112. Vamos pro próximo. No próximo, eu vou ter 3 barrinhas e 4 unidades. Olhem lá. 3 barrinhas. 1, 2, 3. E 4 unidades. Quanto que eu tenho? 10 mais 10, 20, mais 10, 30. 34. Então, vamos representar 4 unidades e 3 dezenas, que eu formei o número 34. E o último, que é um de centena, nós temos aí uma placa. É que nós não colocamos. 112. Aqui nós temos uma placa, 2 barrinhas de 10, 2 dezenas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 unidades. E 6 unidades. Então, vamos colocar agora 6 unidades, dezena, ó, 1, 2, 2 dezenas e uma centena, 126. Agora, nós vamos fazer um outro exercício que dá para trabalhar um pouquinho a noção de continha também. Então, vamos lá. Quantas dezenas eu tenho aqui? Olha lá, ó. Eu tenho 2 barrinhas. 2 barrinhas são 2 dezenas. 2 dezenas e 2 unidades. Então, olha lá. Então, vamos registrar. 2 dezenas e 2 unidades, que formou o número 22. 2 dezenas vale quanto? Uma dezena vale 10, 2 dezenas vale 20. 20 mais 2. 20 mais 2, que deu 22. Depois, no próximo. 2 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dezenas e 7. 2, 4, 5, 6, 7. 2 dezenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 unidades. Essa 2 dezenas, ela vale 20. Então, ficou 20 mais 7, que formou 27. Depois, no próximo. No próximo, eu tenho 4 barrinhas. 4 barrinhas. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 unidades. Então, 2, 4, 6, 8, 9.
Então, 4 barrinhas. 4 barrinhas vai dar, ó, 4 dezenas. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 unidades. Aqui eu tenho 4 barrinhas, mas ela vale 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Então, é 40 mais 9, que vai dar 49. No próximo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4 barrinhas e 6 unidades. 4 dezenas mais 6 unidades. Olha lá, 4 dezenas vai dar 40, 10, 20, 30, 40. 40 mais 6, que vai dar 46. No próximo, eu tenho lá uma barrinha e 4 unidades, ó. Uma barrinha e 4 unidades. Essa uma barrinha vale uma dezena mais 4 unidades. Uma dezena equivale a 10. 10 mais 4, 14. Depois, 3 barrinhas. 2, 3, 4, 5. E 5 unidades. Eu tenho, então, 3 barrinhas, equivale a 3 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 unidades. 3 dezenas vale 30. Então, 30 mais 5, 35. Depois, 2 barrinhas. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. Então, 2 barrinhas. Então, é 20. 10, 20. 2 dezenas mais 9 unidades. 2 dezenas vale 20, porque é 10 mais 10, 20. 20 mais 9, 29. Espero que vocês estejam entendendo. Agora, nesse exercício, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora, nós temos que ver pelo número e nós vamos identificar quais são as barrinhas. Então, vamos lá. Eu tenho aí o primeiro número, que é 33. 33. Então, 3 é 3 dezenas e 3 unidades, ó. 3 dezenas. 1, 2, 3. 3 dezenas e 3 unidades, ó. 1, 2, 3. Formei o número 33. No próximo, 29. 29 é 2 dezenas, ó. 1, 2. E 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintamos todas. No próximo, 46. 46. Esse 4 vem de 4 dezenas, então é 1, 2, 3, 4. 4 dezenas e 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 34. 3 dezenas e 4 unidades. 3 dezenas, ó. 1, 2, 3. 3 dezenas e 4 unidades. 1, 2, 3,
4. No próximo, 21, 2 dezenas e 1 unidade. 2 dezenas e 1 unidade. E ainda tem mais 2. 48, 4 dezenas e 8 unidades. 1, 2, 3, 4. E unidade, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora sim, por último, 32. 3 dezenas e 2 unidades. 1, 2, 3. E 2 unidades. Espero que estejam entendendo. Agora, nós vamos fazer uma representação através de uma tabelinha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabelinha de unidade e dezena. Nós já vimos que o número, ele vai mudar de acordo com a posição que ele ocupa. Só que nesse momento, nós vamos fazer uma representação dos números através do material dourado. Então, vamos lá. O primeiro número que nós vamos ver é o número 25. 25. O próximo, 37. Depois, 14. E por último, 46. O que nós vamos fazer agora, professora? Nós vamos trocar esses números por barrinhas. Então, olhem lá. Eu tenho no primeiro 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que eu tenho na dezena? 2. Então, vão ser 2 barrinhas. Depois aqui, 7. 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 3 dezenas. 3 dezenas. Depois, número 14. 1, 2, 3, 4. E uma dezena. Olha lá. Então, 10 mais 4, 14. E agora, o último, nós temos o número 46. São 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. Então, nós fizemos o que? A representação do número em material dourado. Então, 2 dezenas e 5 unidades, 25. 3 dezenas e 7 unidades, 37. 1 dezena e 4 unidades, 1 dezena e 4 unidades, 14. 4 dezenas e 6 unidades. 6 unidades, que formou o número 46. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
Fiquem esperando para a próxima aulinha sobre material dourado. Um grande beijo, até a próxima!